Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estar falando do módulo 29, tá? Sobre o tegumento dos animais. Então nesse módulo nós vamos falar um pouquinho sobre esse tegumento, sobre a formação, a evolução desse tegumento, que é muito importante aí na hora da gente falar um pouquinho sobre o processo biológico. Então nessa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que é o tegumento, né? Qual que é a função do tegumento nesses organismos, pessoal? Né? Que vai ser o quê? Ele vai servir para proteção, tá? Por hidratação excessiva ou desidratação, contra choques mecânicos também, né? E também contra organismos patogênicos. Então quando a gente fala no processo de tegumentação ou o processo da formação do tegumento, no processo evolutivo ele teve uma grande importância. Por exemplo, nós podemos falar aí, né, sobre a evolução dos organismos ao sair da água para assumir aí seu papel na Terra. Por exemplo, a gente pode observar, por exemplo, os anfíbios, né, como é que é um ovo do girino. Você já viu um ovo de um sapo? Como é que ele é? Ele é molinho, ele não tem casca e geralmente ele coloca seus ovos perto da água, né? Então, não sei se já foi numa fazenda, numa represa, num lago, você viu uma espuminha assim, perto de uma beira d'água, debaixo de um capim. Aquela espuminha geralmente é formada por um sapo. Né? Ele forma aquilo ali, o seu ovo ele é úmido, e quando nasce o girino ele cai dentro da água. Mas o que propiciou-se eu sair de perto da água? Né? Por exemplo, o ovo com casca. O ovo com casca eu já posso sair de perto da água. A pele do sapo, como que é a pele do sapo? Né? A pele do sapo ela é úmida, né? Então, ou seja, hoje eu já posso sair de fora da água, eu posso sair de perto da água. O que propiciou sair de perto da água no caso? Né? Uma pele queratinizada, com grande quantidade de queratina. A gente pode falar sobre os répteis, né? Sobre os dinossauros, o ovo com casca. O porquê? Se o dinossauro pode sair de perto da água, significa que ele não vai perder tanta água em si. Eu não preciso ficar tão exposto ali perto desse ambiente. Então, tudo isso é um processo evolutivo que me ajudou o quê? A desenvolver um tegumento. A gente pode falar no caso aqui. No caso aqui, pessoal, né, perder a desidratação, ou seja, evitar a desidratação. Então, a pele que resiste à desidratação do sol. Proteção contra o frio, eu posso falar um pouquinho no caso aí do frio, né? O urso polar, o pinguim. O urso polar ele tem uma camada de pele, de pelo debaixo do pelo principal dele, pessoal, que nunca a água consegue chegar lá. De tão densa que ela é. Então, ou seja, ele pode nadar na água lá 0 graus Celsius praticamente, que ele não vai sofrer o pinguim. Né? O sapo, a minhoca, especializado no caso aí das trocas gasosas, eu posso ver aí a pena das aves ou na mucosa da escama do peixe ou do golfinho, que ajuda ele a deslocar melhor na água, né? Apesar do golfinho ser um mamífero, então ele também especializou para esse ambiente aquático, né? Proteção contra predadores dos insetos, atração sexual, a juba do leão, né? Aí o rabo do pavão, né? Então, ou seja, isso tudo são mecanismos evolutivos que propiciou esses organismos a viver nesses ambientes. Então, quando a gente fala nesse tegumento, nós estamos falando, por exemplo, aqui dos organismos, né? Dos vertebrados, por exemplo, aqui, né? A pele dele. Qual que é a característica dessa pele desses organismos? Né? Das aves do mamífero, vai ser os únicos que vão ter a terceira camada. Então, nós vamos ter a epiderme, a derme e a hipoderme. Em alguns outros organismos, não, vai ser só a epiderme, né? Queratinizada no caso, dos reptilianos aí, e a derme, que tem as formações basais ali da formação dessa estrutura celular. Tá bom? Então tudo é formado por grande quantidade de células e cada uma diferenciada nas suas particularidades. Por exemplo, na epiderme eu vou ter uma formação dele, pessoal, da ectoderme. Lá no embrião, na formação do embrião, nós vamos ter o que? Os folhetos embrionários. Então nós temos o que? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então cada parte dessa aí vai estar dando origem a uma estrutura celular diferente. Por exemplo, aqui a gente pode falar um pouquinho desse mecanismo, né? Por exemplo, da estrutura da epiderme. Que a epiderme não é só revestindo a nossa externa do nosso corpo, né? Ela vai revestir vasos, órgãos internos. Então nós vamos diferenciar ela em vários tipos de tecido, por exemplo, simples escamoso, né? Ou seja, simples cúbico. Observa que as células do simples escamoso aqui são células achatadas, uma camada de células, simples cúbico.
as células mais em forma de cubo, simples lacunar, né? Vai ter um tipo de celular ao tipo de especificação dela, como que ela é, né? Transitorial, que ou seja, vai ser transitar entre as camadas de células, aqui eu já vou ter, né, vários pavimentos celulares, né? Estratificado cúbico, né, nos tubos renais, alguma coisinha assim, estratificado escamoso, que não vai ser importante, só para a gente se identificar no tipo de tecido epitelial, tá bom, pessoal? Mas observa que ele tem várias estruturas epiteliais e formado por vários tipos de formações teciduais, tá? Então, nós temos camadas mais profundas na epiderme aí, tá bom, pessoal? Que vão estar aí, no caso, tendo sua parte germinativa, né? Ou seja, ela sempre está sofrendo com constantes divisões mitóticas. A nossa pele do nosso rosto, por exemplo, ela vai ter mais do que 6 meses. Por quê? Porque ela vai sempre, né, escamando, sempre perdendo material celular, ela vai sempre se renovando, a nossa pele, né, a poeira mesmo vai sempre saindo aqueles pozinhos, então ela vai o quê? Fazendo o processo de descamação, tá? Então isso é comum, de grande divisão mitótica, sempre fazendo a mitótica, tá? Então nós vamos ter o que aqui, pessoal? As camadas, né? As camadas da pele aí. Quais são essas camadas que nós vamos observar aí? Né? Nós vamos ter a camada córnea, tá? Formada aí por queratina, né? A primeira barreira, a função de barreira mecânica. Você pode observar que a nossa pele é dura, pessoal, né? Não sei se já furou o dedo aí para fazer aquele teste sanguíneo, tipagem sanguínea. Cara, eu já tentei furar meu dedo, é duro, não é tão molinho assim, né? Então, ou seja, ela forma uma barreira mecânica contra organismos patogênicos, né? Contra fungos, bactérias, vírus ou qualquer tipo de organismo que tenta, né? Ou proteção aí também contra alguma outra estrutura que tenta na nossa pele. Então, ou seja, ele tem uma função de barreira. A camada granular, né, formada aí por células aí poligonais, né, vai ser formada por grânulos de queratina. Então, ou seja, ela vai ser uma camada mais granular, fica abaixo dessa camada córnea da pele, tá bom? A camada espinhosa, que a gente chama de camada espinhosa, né, vai ter umas células mais formadas de polígonos aí, né? Ou seja, então assim, nela também vai encontrar um certo de substâncias relacionadas para inflamação também, ou seja, vai ser, né, dentro dessa camada espinhosa que ela vai conter isso daí, tá bom? Nós temos também, deixa eu colocar aqui mais para cima assim, a camada basal também. Essa camada basal aqui, pessoal, nela é onde eu vou encontrar os melanócitos responsáveis aí pela coloração da nossa pele, né? Que serve para proteção contra raios ultravioleta, proteger a nossa pele. Então, ou seja, uma pessoa com grande quantidade de melanina, ela vai ter uma pele negra, né? Uma pele bem escura. Isso vai variar da intensidade da quantidade de melanina que vai ter nessa camada celular dela aí, tá bom, pessoal? Então, ou seja, ela é uma camada assim que fica nessa parte mais superior da nossa epiderme, tá bom? Então, ou seja, já vai ficar quase em contato ali no caso com a derme em si, tá bom? Falando um pouquinho aqui, mais um pouquinho sobre aquele processo, em peixes e anfíbios, essa parte dela aí, pessoal, vai ser formada por glândulas, né, de mucosa, ou seja, um muco. A gente pode observar aqui, esse aqui é o Ocellaris, o peixe remo, que a gente chama, comumzinho é o Ocellaris. Ele possui uma camada na epiderme dele aqui, pessoal, de muco, que evita com essa anêmona do mar aqui, que é extremamente tóxica, né, se encostar nela a gente queima, sofre queimaduras, ele protege contra o revestimento. Já aqui nos répteis, aves e mamíferos, ele é cornificado, ou seja, ela tem uma camada córnea muito pesada, muito grossa. Isso aqui protege contra dessecação, sobre perda de água, protege também como barreira mecânica, né? Muito dura, a gente sabe que é muito grossa essa barreira aqui do crocodilo. Então, ou seja, é formada por grandes quantidades de queratina, né? Substâncias impermeáveis, né? Lá nos aves mamíferos ela vai ter uma permeabilidade um pouquinho mais seletiva aí, dependendo da estrutura de cada animal. Já na derme, nós vamos encontrar o que, pessoal? Vai ser situada abaixo da epiderme, tá bom? Então, ou seja, a derme, a epiderme, a derme e embaixo a hipoderme, que é para a gente diferenciar bem aqui uma da outra, né? A epiderme, a derme e a hipoderme aqui. Então, ou seja, ela vai ser um tipo de tecido, pessoal, né, que vai ter aí parte de formação também do tecido conjuntivo, tá bom? Ou seja, ela conter vasos linfáticos, é nela que eu vou conter os vasos sanguíneos, né? Os nervos, as porções aí relacionadas à sensibilidade, nós vamos ver no próximo slide, e as camadas basais e glandulares. Aqui a gente pode observar bem diferenciado esse processo. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui, que eu acho que agora é importante a gente falar um pouquinho, escrever um pouquinho aqui. Então, o que acontece, pessoal? Aqui nós vamos ter alguns componentes, né, que a gente diferencia a epiderme,
Aqui é a derme e aqui a hipoderme. O que eu diferencio uma da outra, pessoal? Aqui é uma camada mais simples, seca, que não vai ter nenhum tipo de formação estrutural entre elas. Aqui na derme eu já tenho diversos tipos de corpúsculos. Por exemplo, eu vou ter o colágeno, que vai nos dar o quê? Resistência. Resistência, atenção, você pode ver aí, né? Vamos puxar a bochechinha aí. A gente pode ver que ela é uma camada resistente, em função do colágeno. As meninas aí, né, que gostam aí de passar os cremes para colágeno, não precisa, né, pessoal? Só quando ficar mais velhinha lá, aí tem que fazer um tratamento ali com colágeno, aumentar a elasticidade da pele para evitar aí estria, celulite, esses negócios aí, né, pessoal? Elastina, né, que é um tipo de estrutura também que ajuda na elasticidade celular, tá bom? A matriz aí, no caso, extrafimbrina, que vai ser um gel protetor, um gel que vai ajudar, como se fosse um gel base para a formação ali dessa estrutura também da derme, tá bom? Nós vamos ter também mecanorreceptores, pessoal, mecanorreceptores, receptores que quando eu trisco, quando eu toco na minha pele, ele vai o quê? Ele vai sentir, né? Então eu tenho corpúsculo de porcine, corpúsculo de cauda, tem vários tipos de corpúsculo. Depois, mais para frente, quando for a gente aprimorar um pouquinho mais, a gente vai falar cada um, diferenciando cada um deles. Tem o corpúsculo relacionado por frio, ou pelo calor, outros por mecanorreceptores, né? Outros por estruturas, diversos tipos de estruturas que atingem esse material. Então tem que ter essa recepção, tá bom? Folículo piloso, então a gente tem aqui o P, o folículo piloso, o músculo eretor, pessoal, olha aqui, ó. Eu tenho um músculo eretor do folículo piloso, então quando eu sinto frio ou, né, sinto medo, já sentiu aquele arrepio no cangote, né, quando a pau entra num lugar assim escuro e está meio assombrado, então o pelo da gente fica ereto, né? Então, ou seja, eu tenho o músculo e tenho o pelo eretor também, né? Eu tenho as glândulas sudoríparas que vai liberar o que, pessoal? As glândulas sudoríparas aqui, né, vai liberar aí o suor, que vai ajudar no processo de termorregulação, de, né, diminuir a temperatura corpórea. Então ele cria uma água aqui, deixa eu só pôr minha canetinha aqui de novo, né, as glândulas sudoríparas aqui, a gente pode observar ela tem um ducto aqui que vai liberar o suor, vai passar o vento aqui, vai levar o calor embora, né, pessoal? Então vai levar o calor embora aí. Então, ou seja, ela vai liberar o suor. Eu também tenho as glândulas sebáceas. Nessas glândulas sebáceas, pessoal, ela vai liberar o sebo, né? Um material líquido, um oleoso na nossa pele que vai ter um pH um pouco baixo, um pouco ácido. Isso ajuda a proteção contra bactérias, fungos, algum tipo de estrutura que tenta atingir minha pele. Então, ou seja, ela tem um papel ali já protetor das minhas células, tá bom? Final do dia a gente trabalha o dia inteiro, final do dia a gente tá com cheiro, né, de suor, que a gente fala, tá com cheiro. Então isso é o que? São bactérias mortas na nossa pele em função desse material protetor também na nossa célula. Vasos linfáticos, né, que vai, ou seja, ter o papel aí da linfa, né? E também vasos sanguíneos, tá bom? Temos também nervos aqui, os nervos também relacionados também a esse processo, que vai ajudar no processo de acessibilidade. Então você vê que é bem complexo, né? Então, ou seja, na derma a gente compõe quase todo o material dérmico aí, todo o material que tanto de glândulas, folículos, vasos sanguíneos, a base mesmo para a estrutura da epiderme, né? Então, ou seja, ele vai ficar na base ali, ajudando essa estrutura epidérmica. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui então. Deixa eu passar aqui, deixa eu só limpar aqui rapidão, tá? Então, vamos lá. Na hipoderme está localizado então um caso abaixo da derme, epiderme, derme e hipoderme. E eu vou ter um tecido aí, no caso, conjuntivo também, tá, de origem mesodérmica, lá da ectoderme, mesoderme e endoderme, rico em tecido adiposo, né? Infelizmente nós temos muito disso e eu tenho, meu Deus do céu, por que eu não perco esse também? Né? Então, ou seja, ela vai aparecer no caso mais nas aves e nos mamíferos, tá bom? Já no caso a parte desse material gorduroso, né, pessoal? Células adiposas. Então, ou seja, ele vai ter tanto material para nutrição, né? Ou seja, vai ser nutritivo aí no caso para esses organismos, guardar gordura, né, pessoal? Vamos guardar essas gorduras aí. Regulação térmica corpórea, né? O urso polar, a foca, o leão marinho, a baleia, isso ajuda a isolar, né, termicamente, ou seja, ele é um isolante térmico também nesse processo, né? Então, ou seja, ela também é de origem mesodérmica, tá bom? E tipo de células que eu vou encontrar nele, pessoal? As células adiposas e macrófagos, tá? Fibroblastos também, que são células aí que são esses grânulos aqui de gordura.
Pessoa que emagrece, essas células murcham, né? Depois de um certo tempo elas desaparecem. Mas quando elas murcham, se a pessoa voltar a comer normalmente, elas incham. Ou seja, eu já vi falar do efeito sanfona, né? É por causa disso. Ou seja, são células adiposas mesmo, que tem dentro esse material de reserva. Beleza, pessoal? Epiderme, derme e hipoderme. Eu sei que o conteúdo é grandinho aí, vai ficar um pouquinho maior o vídeo, mas só que a gente vai conseguir identificar isso daí. Pode ir acelerando para a gente terminar essa apostila logo. Um abraço e até mais.